E aí, meu povo, mais um vídeo. Calma, não se assuste que eu não levei uma sua. Gente, esse vai ser o vídeo de hoje. Que se tem uma dúvida que muita gente tem, e nos meus vídeos, às vezes, de maquiando o cliente, vocês vêm me perguntar, é como cobrir manchas. Como cobrir manchas sem acinzentar, como cobrir manchas sem precisar de um reboco. Então já vai ser esse o vídeo de hoje. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder os próximos, já curte o vídeo e assista, porque vai ter uma surpresa para vocês lá no final. Gente, então vamos lá. Eu estou com essa cara sofrida, com olheiras, um hematoma aqui. Não se preocupe que isso tudo é maquiagem, tá? E para mostrar para vocês como que a gente faz para cobrir manchas. Então, já tem vídeo, já tem playlist aqui no canal sobre colorimetria, que vocês gostam muito. E assim, gente, para cobrir manchas não tem como você fugir da colorimetria. É basicamente aqui que a colorimetria tá integrada, essa questão de cobrir manchas. E assim, eu quero muito tirar da cabeça de vocês aquilo que a gente aprendeu sobre cores de corretivos, sobre corretivos coloridos. Se a gente for olhar o círculo cromático, eu vou deixar até aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Se a gente for olhar o círculo cromático, a gente vai ter as cores complementares, né? Por quê? Porque quando a gente mistura as três cores primárias, que a gente tem as cores primárias, né? Deixa eu já explicar do início. A gente tem o azul, o vermelho e o amarelo, que são as cores primárias. São primárias por quê? Porque a partir delas a gente constrói as outras cores, tá? Elas são as primeiras. Então, a partir delas a gente cria o verde, o laranja, o roxo. Então, são primárias. Então, quando a gente mistura essas três cores primárias, a gente consegue a cor marrom, que é a nossa cor de pele, tá? Por mais que você seja bem branquela, se você é uma cor marrom, é assim que são feitas as construções de base, usando exatamente essas três cores primárias. Só vai variando, usando branco para deixar mais claro, usando preto para deixar mais escuro e mais fria. Então, sabendo disso, que a junção dessas três cores dá a nossa cor de pele, que a gente vai ter um pouco mais de noção na hora de usar corretivos coloridos. Então, se a gente tem um círculo cromático, que é o que a gente aprendeu há muitos anos atrás, que é o quê? Que se a gente tem uma olheira arroxeada, uma mancha arroxeada, a gente vai usar o corretivo amarelo, porque no círculo cromático o roxo está o oposto do amarelo. Que lembra, o roxo é azul com vermelho, falta só o amarelo, né? Três cores primárias, e temos o marrom. Só que, gente, isso na teoria não se aplica na prática. Eu vou já mostrar a vocês por quê. Se a gente tem manchas de melasma ou olheiras amarronzadas, falam que a gente tem que usar o lilás. Porque geralmente manchas de melasma, como são bem cor de pele, né? São mais amareladas, então por isso tem que ser o corretivo lilás, que também é um mito, também não dá certo. Então agora eu vou mostrar para vocês qual é o melhor corretivo colorido nesses casos aqui, pra gente neutralizar uma mancha, deixar bem tapadinha, que eu já vi até muita gente dizendo, não tem como cobrir 100%. Gente, tem sim, basta usar direitinho. Então vamos lá, minha gente, se eu quero cobrir alguma mancha que a base não cobre, enfim, fica acinzentado, e eu sinto a necessidade de corretivo colorido, a gente tem que pensar duas coisas, tá? Em intensidade e pigmentação dessa mancha. Por quê? Eu tenho um roxo aqui super escuro, como vocês podem ver, ó, bem intenso, super escuro. Então, o círculo cromático me diz que eu tenho que usar um corretivo amarelo. Porém, o que mais tem hoje no mercado são aquele corretivo amarelo bem clarinho, sabe? Que seria o amarelo com branco, aquele amarelo super clarinho. Então, se eu for colocar isso aqui, vai acinzentar. Vai acinzentar, porque tá uma cor muito clara com uma cor muito escura, ó. Branco com preto e cinza. Então vai acinzentar e não vai neutralizar essa mancha. Então por isso que a melhor cor, tanto para olheiras amarronzadas, acinzentadas ou manchas de melasma, que são cores mais frias, assim como esse roxo, são cores mais frias também. Então não tem como ser o lilás. O lilás é o que? É o roxo com branco também. Então a cor super clarinha. Se eu colocar aqui
tom de olheira bem escuro, eu vou acinzentar também. E como eu já tô com uma olheira super fria e eu jogo o lilás por cima, o lilás é uma cor fria, né, gente? Porque é o roxo. Eu vou deixar, só vou estar trocando uma mancha pela outra, entendeu? Eu vou estar cobrindo essa mancha com uma mancha lilás e aí eu vou ter que cobrir essa mancha lilás também. Vocês entendem por que não dá certo? Então, qual é o truque aqui? A gente vai usar um corretivo laranja, tá? Anota aí a laranja. O laranja, gente, ele é o melhor amigo da gente quando a gente quer camuflar manchas, tá? Por quê? Como eu disse a vocês, o amarelo ele não tem intensidade suficiente. Então, por isso que a gente usa o laranja. O laranja é o quê? O amarelo com o vermelho. Então, ele vai ter uma intensidade mais aproximada desse roxo e assim vai conseguir neutralizar. Então, dá super certo também. A gente só tá deixando numa intensidade mais aproximada dessa mancha roxa para conseguir neutralizar e deixar mais próximo da temperatura da pele. Assim como manchas amarronzadas e melasma, a gente também usa o laranja. Lembra, a gente tá com a mancha aqui fria, então a gente precisa esquentar essa mancha para chegar perto da temperatura da pele. Tudo é comparação, né, gente? Se eu tô comparando essa olheira com a cor da minha pele, aqui vai estar super frio. Se eu comparo essa olheira com essa mancha roxa, a mancha roxa aqui vai estar mais fria. Então, tudo é por comparação. Então, a gente sempre tem que olhar isso, comparação e intensidade, tá? Então, vamos logo para a camuflagem. Você sabe que eu gosto de explicar antes de mostrar a prática. Então, expliquei. Vou mostrar agora como é que funciona. Então, gente, tô aqui, ó, com um corretivo laranja. E vocês percebem que não é um laranja puro. Lembra do que eu falei sobre o amarelo? Também não pode ser qualquer laranja. Assim como também não pode ser qualquer amarelo, também não pode ser qualquer laranja, tá? Então, como vocês podem ver, é um laranja bem aproximado do meu tom de pele, ó. Existem vários tons de laranja, vocês sabem. Então, ó, o melhor laranja indicado para neutralizar manchas é o laranja mais próximo do tom da sua pele. Porque lembra, a gente quer deixar essa mancha na mesma temperatura da pele. Então, o melhor laranja é o mais aproximado do tom da sua pele, tá? Isso também vale para manchas mais avermelhadas, tipo mancha de hemangioma, mancha de rosácea, que são bem vermelhinho, né? Então, a gente vai usar, lembra das cores primárias? Se tem vermelho, a gente precisa das outras para poder chegar no marrom. Então, se tem vermelho, a gente vai usar o azul e amarelo, que dá verde. Então, o verde também não pode ser qualquer verde, né? Verde escuro, verde claro, vai ser o verde mais próximo do seu tom de pele. Que é no caso, se você tem a pele bem branquinha, vai ser aquele verde mais clarinho. E se você tem a pele mais morena, como a minha, ou pele negra, vai ser um verde mais escuro. Em alguns casos pode ser um verde mais amarelado. Então, tudo vai depender do seu tom de pele. Mas, Tiela, como é que eu vou saber qual vai estar mais aproximado? Aí que eu vou separar uma surpresa agora para vocês. Gente, eu acabei de lançar um e-book lá na plataforma da Hotmart. Como isso é uma coisa que vocês me pedem muito. Já teve gente que já me pediu, que mora, né, fora daqui do estado do Rio Grande do Norte, que é onde eu moro, fora do Brasil, já veio me pedir curso online, por causa que tem muitas dúvidas sobre cobertura de manchas, e como eu sempre estou trazendo para vocês aqui cobertura de melasma e tudo, eu resolvi trazer tudo isso num e-book lá na plataforma, porque assim vocês podem baixar, que vai ter toda a explicação, desde o início das cores primárias até a melhor cor para tudo que eu estou explicando aqui, a melhor cor para neutralizar uma mancha e até como você vai camuflar essa mancha, tá? E depois vai ter uma videoaula, um bônus lá que eu coloquei para vocês, uma videoaula na prática como a gente faz isso, tá? Então, qualquer coisa, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir esse e-book, tá? Porque tá muito bacana e não é só para iniciantes não, tá? Também é válido para maquiadores, tá? Se você é maquiador, sempre aparece alguma cliente com manchas, com olheiras e você não consegue cobrir ou tem dúvida de como fazer isso de uma forma que não deixa a pele muito carregada, muito pesada, então esse e-book está perfeito lá, tudo mastigadinho, explicativo e é mais focado somente nisso, em cobertura de manchas, tá? Então eu gostei de fazer assim com um tema específico, porque aí
posso explicar para vocês bem mastigadinho tudo que tá lá, tá? Então, gente, eu vou começar a aplicar esse laranja aqui. Eu tô com o meu espelhinho. E vou começar a aplicar tanto aqui, nessa parte mais roxinha, quanto nas olheiras. Ó. O tipo de corretivo também é bem importante, minha gente. Tipo, não pode ser qualquer corretivo, ele tem que ter uma cobertura. Porque se eu aplicar nessa mancha, mas eu ainda conseguir ver a mancha do outro lado, ficar translúcido, não adianta, não vai cobrir. Ó, vou aplicar aqui nas olheiras também. E como vocês podem ver, ó, já chega bem no tom aproximado da minha pele. Apliquei todo o corretivo laranja, vou chegar pertinho para vocês verem, ó. Tá um laranja, porém não tá aquele laranja gritante, né? Aquele laranja vivo. Por quê? Porque eu usei um laranja da intensidade correta, tá? É laranja, porque o laranja tem a intensidade de cobrir essas manchas, mas também ele tem a intensidade da minha pele, né? Ele tem a temperatura da minha pele. Então, fica aquele laranja bem cozinha de pele mesmo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, porém eu vou usar um corretivo mais esfriado também. Por que é importante fazer isso? Eu acho que é aqui onde a maioria peca. Porque, como vocês podem ver, por mais que esteja um laranja bem aproximado da minha pele, tá laranja, né, minha gente? Então, se eu aplicar uma base aqui, a base vai se misturar com esse alaranjado e aí vai deixar o meu rosto todo laranja, tá? Capaz até de acabar voltando a mancha. Então é importante a gente fazer esse cálculo. Lembra das 3 cores primárias? Eu usei o laranja, agora eu vou usar um corretivo também esverdeadinho, tá? Não chega a ser um verde muito vivo, assim como o laranja, como eu expliquei. É mais esverdeado. Porque lembra, a mistura do laranja com o verde vai dar no marrom. Então eu vou conseguir chegar no tom da minha pele. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou conseguir deixar do tom da minha pele sem mesmo precisar aplicar base depois, tá? Somente com essa neutralização aqui. Então olha só, tô aqui com o corretivo. Como vocês podem ver também, assim como o laranja, ele é um verde bem tonzinho de pele, tá? Não é um verde puro. É bem tonzinho de pele mesmo. Ele só tem uma puxada pro verde, entendeu? Não chega a ser o verde mesmo puro. E vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar por cima desse laranja. Assim, ó. Que aí eu tava com a mancha esfriada desse roxo. Esquentei ela com laranja e agora eu tô só dando uma esfriadinha com esse verde para igualar no tom da minha pele. É algo também, gente, de prática, tá? É muito difícil você acertar de primeira, por quê? Porque a gente tem que trabalhar a percepção visual, que lá no vídeo de subtom eu falo sobre isso, né? Sobre mistura de tintas. Quando a gente faz esse exercício de misturar as tintas, a gente vai tipo que decorando na cabeça os cálculos, né? Essa cor mais essa cor vai dar nessa. Aí você vai memorizando isso, memorizando cada misturinha. E aí quando chega na hora de camuflar, você já tem uma noção. Lá no e-book eu explico direitinho como você deixar esse laranja na intensidade mais aproximada do seu tom de pele, o verde também, quais as melhores marcas que tem maior variedade, né, de corretivos coloridos. E fora que os vídeos aqui que eu posto, modéstia à parte, são uma verdadeira aula, gente. Ó, como vocês podem ver, vai sumindo praticamente na minha pele, tá? Ó.
bem pertinho para vocês verem. Aqui eu já esfumei, ó. Aqui que vocês podem ver que fica uma bordinha, né? Da onde eu apliquei. Eu peguei só um pouquinho de pigmento amarelo, misturei com aquele esverdeado muito pouquinho, Ó, e eu vou só com a mão bem levinha esfregar aqui a bordinha, porque assim eu faço com que esse corretivo suma na minha pele. Então, aquilo que eu falei pra vocês. Sumiu tudo. Parece que eu não tô usando nada, né, minha gente? Pois é isso mesmo. Olha só pra recapitular. Usei o corretivo laranjinha. Vocês viram que ficou próximo da minha pele, mas ainda dava pra ver que era um laranja. Usei o esverdeado, que vocês também conseguem ver. Quem tiver boa percepção visual vai ver que ele tem um fundinho verde, mas em contato com o laranja, né, deu essa mistura, ele ficou no marrom próximo da minha pele. Aí eu vim com um pouquinho de amarelo só para me ajudar a esfumar as bordinhas, né, para ficar mais próximo do tom da minha pele. Ó. E aqui eu posso vir qualquer base que eu queira. Se eu quiser usar aquela base super fininha que não tem cobertura nenhuma, eu posso usar. Por quê? Porque a mancha já tá coberta, gente. Posso vir com o meu protetor solar com cor, não vai ter problema. É isso que eu falo, que não precisa a gente recorrer por reboco. Ah, tô com a mancha, então tenho que usar uma base com reboco porque só assim vai cobrir. É mais rápido, você faz um passo só, mas o acabamento não fica bonito. Você vai ficar com aquela pele super grosseira. Se você tiver linhas de expressão, vai marcar tudo. Se você tiver a pele seca, porque geralmente essas bases rebocão, elas são bases mais secas. Então, se você tiver a pele seca, vai marcar tudo. Então, olha, gente, olha só o que a gente fez aqui. Cobri a mancha, deixei, sumiu na minha pele, deixei o tom da minha pele. E eu posso sair assim, do jeito que eu tô, né? Já que eu fiz as correções, eu posso aplicar a base que eu preferi. Que no caso eu gosto de bases mais leves, vocês já sabem, né? Então, olha só, eu vou só finalizar minha preparação de pele aqui com vocês. Vou aplicar uma base, um blush, um batonzinho e vou voltar para finalizar o vídeo com vocês. É isso, meu povo. Espero muito mesmo que tenham pego as dicas. Lembrando que se você quiser aprofundar mais sobre o assunto e tiver interesse, vou deixar na descrição o link do nosso novo e-book, né, de como cobrir manchas usando a colorimetria. Como vocês podem ver, fiz uma pele bem basiquinha, passei uma base bem levinha, um blush, só pra gente finalizar o vídeo. E é isso, eu vou deixar até 2 vídeos aqui como sugestão para quem quiser fazer maratona dos vídeos do canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E é isso, um beijo!